Pronto, dito. Ô, Reinaldo, vamos falar sobre uma outra prisão que aconteceu, que é do Capitão Assunção. Essa daí é uma história também importante. A gente está falando aqui sobre atuantes aí dessa tentativa de golpe, né? Quem Sim. são, né? Os autores, quem são esses que participaram. Ele é um deles. E foi curiosa essa história, porque ele foi preso ontem mais uma vez, ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e ele foi preso ontem mais uma vez justamente por ter tirado a tornozeleira eletrônica. Né, o deputado estadual, ele é deputado estadual do Espírito Santo, o nome dele é Capitão Assunção, e ontem ele foi preso, parece que ele estava numa igreja, inclusive, quando foi preso, por uma determinação do Alexandre de Moraes, e preso mais uma vez, desta vez porque ele descumpriu, né, medidas que tinham sido determinadas, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. Vamos assistir aí esse trecho no qual ele tira a tornozeleira durante uma sessão na Assembleia Legislativa. Só um instantinho que está atrapalhando o negócio aqui, eu vou tirar aqui, senão eu não vou falar direito. Depois eu coloco de novo. Sabe por que eu estou usando essa porcaria aqui que não serve para nada? É porque eu cometi o terrível crime, deputados, que eu não sei onde está essa tipificação. Eu não sei onde está essa tipificação. É crime de opinião. Ele é acusado de vários crimes, entre eles, inclusive, e agora, na verdade, ele também está respondendo por uma questão de não cumprir determinações da justiça, entre elas da utilização das redes sociais. Ele tem colocado vídeos nas redes sociais e tudo mais, e ele estava proibido de fazer isso. E agora foi preso mais uma vez. Quem é esse cidadão, hein, Reinaldo Azevedo? Olha aqui, a primeira coisa, eu sempre fico com muita vergonha quando eu vejo militares, seja do Exército, seja da PM, seja das Forças Armadas, seja da PM, que viram deputados usando uniforme. Essa palhaçada tem de acabar, esse desrespeito a forças do Estado tem de acabar. São uns clowns, né? Não falo palhaço porque não quero ofender a categoria, né? Porque são boas pessoas. É um absurdo ficar usando a farda como uma fantasia. Isso é uma vergonha, né? Assim como uma vergonha que se permita, e é preciso logo aprovar uma PEC que mude isso, que um militar vá, se afaste para ser candidato, não se eleja e volte, e uma vez se elegendo, depois vá usar uniforme, falando como parlamentar. É uma vergonha, isso é um esgoto, né? Isso precisa acabar. Agora vamos falar desse senhor. É, e que a prisão preventiva dele permaneça até o julgamento. Se for condenado, que emende. Depois fica tranquilo, deputado, que a lei desconta o tempo da preventiva, tá? Para quem não entendeu, uma pessoa que está em prisão preventiva, se ela permanece em preventiva até o julgamento, é condenada, começa a cumprir pena, o tempo da preventiva é descontado do tempo da pena, é descontado, né? Tomara que não saia, para deixar bufão resolver o quê? Olhar para o Supremo, olhar para a Justiça e falar: tá vendo essa tornozeleira que não serve para nada? Cometi crime de opinião, tira a tornozeleira. O que diz a lei? Vamos ao que diz a lei. Nós temos o artigo 312 do Código de Processo Penal. O artigo 312 prevê as causas de prisão preventiva, tá? Tem lá as causas da prisão preventiva, né? Que é quando o sujeito representa um risco à ordem pública, à ordem econômica, para manutenção, então, da ordem pública, manutenção da ordem econômica, quando há risco da instrução criminal, isto é, a pessoa pode bulir com prova ou testemunha, e quando há risco de não cumprimento da lei penal, que é fuga. Mas aí é um parágrafo nesse artigo 312 que diz o seguinte: há uma outra possibilidade de prisão preventiva. Se o sujeito deixa de cumprir medidas cautelares distintas da prisão, que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, alguém pode deixar a prisão, por exemplo, com tornozeleira eletrônica.
com a determinação de não entrar em contato com outros investigados, de não participar das redes sociais. São medidas cautelares. O artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê prisão preventiva, diz: se o sujeito desrespeita as cautelares, então é a preventiva. Porque note, por que veio o artigo 319 do Código de Processo Penal? Porque prisão é realmente uma coisa muito drástica. Você tirar a liberdade de alguém, puxa vida, é uma medida extrema, não? A pessoa perder sua liberdade é uma medida extrema. Então, mesmo alguém estando sob investigação, a lei pensou, né? A lei pensou, pensou-se, né? Vamos ter um conjunto de medidas, que estão no 319 do Código de Processo Penal, que são as medidas distintas da prisão. Quando eu digo medidas distintas da prisão, presta atenção, Fabíola, eu estou dizendo, na verdade, poderia estar preso, mas vamos fazer essa coisa que é menos gravosa. Agora, se o menos gravoso não adiantar, vai para o mais. E ele deve ter achado que não ia acontecer nada. Que é um pouco uma coisa que eu noto nesses extremistas mais exacerbados e tal. Eles vivem um pouco numa realidade paralela mesmo. Mas aí, querido, fazer o quê? Né? É o cara que está vendo que não é, mas ele quer que seja. Né? Não, não vai me acontecer, um pensamento mágico. Ou então assim, será que se eu provocar agora, eles terão a coragem de me prender? Ah, por que que alguém não teria coragem de prender o senhor das couves aí? Qual é o nome dele mesmo? Eu- É o Capitão Assunção, O Capitão deputado. Assunção, eu nem decorei o seu nome. Veja, o senhor é um golpista, mas é um golpista de quinta categoria. Né? Ai, ai, vamos abrir para as perguntas? Tem muita coisa chegando aqui. Coloca a vinheta do Tio Rei e responde. Chega muito comentário, chega muita pergunta. Tem até aqui, ó, Família Tricolor, que manda uma mensagem. Às vezes as pessoas não colocam o nome, né? Família Tricolor. Militar de uniforme da polícia e na política, né? Militar de uniforme na política, para mim já teria motivo para prisão. Não estamos num regime militar. Esse cidadão afronta a democracia. Ele só quis comentar, nem quis fazer pergunta. Infelizmente pode, isso tem que ser proibido. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Assim como tem que ser proibido militar na política, como tem que ser proibido militar candidato. Quer se candidatar? Deixe, É. deixe as Forças Armadas. Ó, o Cláudio, gente, ele assina, é Cláudio Malafaia. Ele mandou aqui um Pode ser. superchat dizendo o seguinte: eu fico imaginando o que aconteceria com esses golpistas se eles tivessem feito isso durante o regime militar. Tio Rei, o que teria acontecido com eles? Ah, vamos lá, afrontando. Gente que estava afrontando a ditadura que eles representavam é pau de arara, arrancar unha, porrada, tortura e morte. Ser jogado ao mar, morrer em acidente de automóvel. É isso, né? Ser submetido ao brilhante Ustra, que é o herói do Jair Bolsonaro. A democracia dará a Bolsonaro, na cadeia, aquilo que ele jamais daria no seu regime: um tratamento humano, um tratamento decente, né? A que todo ser humano tem direito, mesmo aqueles que estão presos. Ah, mas então ele vai ter uma vida. Não, ele terá a dignidade dele garantida. Mas a restrição de liberdade já é uma pena muito grave, né? Acabei de falar. Né? É claro, é claro que no regime deles não seria assim. Aliás, são notórios defensores da tortura, da porrada e da morte, né? Ai, Praticam a difícil. necropolítica.